Quando estes portões são abertos, muitas pessoas enxergam no horizonte uma chance de recomeço. É aqui, neste local tranquilo, onde o verde predomina, que aproximadamente 30 homens, que não irão aparecer nesta reportagem por motivos de segurança, buscam recuperar a dignidade perante a sociedade. O Centro de Recuperação para Dependentes Químicos, conhecido em Criciúma como Ômega, tem essa missão: recuperar vidas que estavam arrebentadas em virtude desta maldição que afeta milhões de famílias em todo o mundo: as drogas. Francisco Rabelo, de 34 anos, é o cidadão responsável pela sobrevivência da instituição, que está localizada no bairro Mina do Toco. O dia a dia de Francisco, que se divide entre sua profissão de representante comercial e administrador, não é nada fácil. Além de buscar diariamente recursos para as despesas da casa, que não são baixas, e resolver situações inerentes à sua profissão, o jovem guerreiro ainda precisa cuidar para que os internos não desviem do foco principal: se livrar dos entorpecentes. Como diz o ditado popular, Francisco precisa matar um leão por dia. Porém, é preciso conhecer um pouco mais deste sujeito de sorriso fácil para entender o porquê de tanta dedicação. Bom, minha infância foi uma infância boa, né? Eu tive um pai e uma mãe que eram realmente pai e mãe, até porque eu não sou filho de sangue, tá? Eu sou adotivo, então eu digo que foram realmente um pai e uma mãe, porque eles me criaram como se fosse de sangue, né? Foram duas pessoas que me ajudaram muito, sempre me deram, procuraram me dar um bom estudo, bons conselhos, mas quando chegou a adolescência a gente acabou se desviando para o outro caminho e não seguindo os conselhos dos pais, né? Meu pai foi locutor de rádio, foi um dos fundadores da Rádio Cruz de Malta de Lauro Miller, foi repórter, trabalhou um tempo aqui na RCR também, foi diretor de um hospital lá em Lauro Miller também. Minha mãe sempre foi do lar, sempre acompanhando os filhos, né? Então a gente tinha uma estrutura até mais ou menos, né? Porém, a alegria da família Rabelo começava a ser ameaçada. No início da juventude, Francisco se deixou levar pelo mundo da curiosidade, um erro fatal que milhares de jovens cometem diariamente. Chegou um certo tempo que surgiu uma curiosidade. Eu sempre tive umas amizades quando eu comecei na dependência química com 14 anos, então quando eu tinha uns 14, minhas amizades eram de 16, 18, 20, e já eram pessoas que já tinham conhecimento às drogas. E ali foi surgindo uma curiosidade. Se eles estão usando é porque deve ser bom e eu vou experimentar também. E aí, naquela brincadeira de experimentar, acabei gostando e passando pelo que a gente passou. O álcool, uma droga lícita, porém extremamente violenta, como sempre, foi o primeiro degrau para que Francisco entrasse em seu maior pesadelo. Primeiro de tudo foi o álcool, né? Até porque o álcool hoje ele é o primeiro, é o caminho, é a porta, né? E hoje ele é considerado também como o rei das drogas, porque tudo se inicia pelo álcool. Comecei pelo álcool, depois acabei usando, a curiosidade levou a experimentar maconha, depois da maconha fui para cocaína e ali foi vindo tudo, né? Aí quando não tinha uma maconha, cheirava cola, quando não tinha cola, cheirava cocaína, quando não tinha cocaína, cheirava tiner, tomava boleta, que era tomar comprimido, diazepam, Lexotan, Pofagin com álcool, qualquer bebida que contém álcool, para sair da realidade, né? Depois de experimentar diversas drogas, Francisco estava prestes a conhecer um entorpecente que quase tirou sua vida. Uma droga que já está sendo considerada como a maldição do século XXI. Eu até tive uma vida tranquila até ali quando se estava na maconha e estava na cocaína. Aí começou a declinar, começou a cair quando eu conheci o crack. Eu morei numa outra cidade fora de Lauro Miller, em São Ludgero. Tive até uma empresa lá, montei uma empresa, comecei a trabalhar, até começamos a ser bem conceituado na cidade. E lá eu comecei a conhecer o crack e foi aonde a minha vida começou a descer.
que aí quando tu chega no crack, tu já tá chegando no fundo do poço, né? E aí tu não começa mais a aparecer na sociedade porque o crack, ele já é antissocial, né? E aí as amizades começam a se afastar, tu começa a se afastar das amizades, começa a se afastar da família. Até muitas pessoas dizem, a família que me abandonou. Não, é nós que abandonamos a família, porque aí tu só quer correr atrás da droga, fica escondido para usar droga, porque o crack quando se usa, eu falo por mim, quando eu usava o crack eu não conseguia nem chegar perto de ninguém. Teve vezes de eu ficar 3, 4 dias intocado no meio do mato, embaixo de porão de casa, casa de outras pessoas. E é por isso que aí tu acaba se afastando de todo mundo. A partir do encontro com o crack, o jovem rapaz que tinha um futuro promissor pela frente começava a perder de vez a sua dignidade. Francisco conheceu o fundo do poço. Olha, por fim de tudo é aquilo que acontece com todos, né? Até eu sempre falo, as histórias são quase iguais, né? Só muda os personagens. O crack, ele me tirou tudo. Tirou casa, tirou carro, tirou respeito, dignidade, caráter. E acabei parando, aí fiquei sem nada, e acabei indo para a rua, família já não acreditava mais, já não tinha mais não deixavam mais nem eu chegar no portão da casa, com medo da gente roubar. Claro que eu, graças a Deus, nunca precisei roubar, sempre corri atrás, sempre me virei. Então, ali ninguém jamais deixava entrar dentro de casa, minha mãe já tinha até medo de eu entrar e roubar alguma coisa. Eu acabei ficando na rua. Fiquei na rua e um certo dia, eu até desacreditado, achava que não tinha mais solução, que não tinha mais volta. Eu digo, então eu vou cair no mundo mesmo. Aí passei a andar muito aí em BR-101, aí comecei a dormir embaixo de ponte, embaixo de viaduto, e muitas das vezes até catando até comida dentro de uma lixeira para poder matar a fome. Virei um andarilho, fiquei praticamente na BR, fiquei quase 1 ano. Mas perambulando por aqui, por ali, tem bem mais tempo. Eu fui até Tubarão, de Tubarão fiquei uns 2 dias ali, aí dali já encontrei daí fui para Florianópolis, daí fiquei uma semanada em Florianópolis e depois fui caminhando. Parava numa cidade, parava noutra e foi indo. Porém, o Deus poderoso, o Deus das causas impossíveis, começava a demonstrar através de livramentos que tinha um propósito para a vida de um certo usuário de drogas. Eu até tenho hoje eu tenho uma marca que está marcada e isso eu sinto muito. Todos os dias que eu levanto da minha cama eu sinto ela. Um dia eu estava tão alcoolizado e tão drogado que lá no balneário Pissarras eu acabei pulando de cima de uma ponte, caí lá embaixo nas pedras, dei um mergulho nas pedras e achando que era água, né, de tão doido que estava. E tenho a boca aqui com a cicatriz, quebrei os meus dentes, hoje meus dentes são tudo emendado, né? São tudo emendado. Tenho uma cicatriz aqui no peito, que eu tenho uma inflamação no osso. Fiz muito tratamento, já tomei muito anti-inflamatório, mas eu não consigo curar isso. Essa inflamação vai ficar para o resto da vida, não tem, já fui bastante médico, ele disse, olha, isso aí não tem como, não tem, é inexplicável essa tua inflamação, não tem como tirar, fiz tratamento durante 1 ano, tomei muito anti-inflamatório e não tem, então isso está marcado, então isso foi um dos maiores livramentos que Deus me deu. E muitos outros, né, se for falar mesmo, meu Deus, muita coisa, né, de às vezes estar se drogando e a polícia chegar e ter que sair correndo, e a polícia dar tiro e Deus livrar de não ter pegado um tiro. Então tem muito livramento se fosse contar todos, né? Um momento extremamente complicado. A vida de Francisco estava por um fio. Então, eu só me lembro depois que eu acordei no hospital, até hoje eu não sei o tempo certo que eu fiquei no hospital. Eu acordei de muito tempo depois. Aí eu lembro quando eu mergulhei, que eu senti que eu bati em alguma coisa. Eu fiquei assim meio que desacordado e eu só escutava aquele barulho, as pessoas gritando e escutava alguém dizendo corre, corre, e aquele barulho de sirene, acho que com certeza bombeiro, SAMU, alguma coisa assim. E aí eu me acordei um tempo depois, eu não lembro até hoje o tempo, eu me acordei no hospital, eu sei que eu me acordei, eu estava com mangueira, tá? E estava com uns aparelhos assim no corpo. E eu tirei aqueles aparelhos, saí do hospital, até saí pela janela, nem avisei ninguém, saí dali e fui para a rua. E aí fiquei mais uns 3 dias na rua e aquilo ali começou a piorar.
e eu não conseguia porque estava tudo aberto, tudo infeccionado. Aí eu fiquei deitado, fiquei 2 dias debaixo de um pé de árvore sentado ali, e os vizinhos que ali tinha uma construção do lado, e o pessoal da construção que vinha ali, trazia uma marmita, trazia um pão, trazia uma garrafa d'água. Eu fiquei ali até melhorar para poder continuar a caminhada. Porém, Deus começava a entrar com providências, até que um certo dia, um cidadão comum encontrou Francisco e lhe fez uma indagação. Uma pergunta extremamente simples, que mudaria completamente sua vida. Um certo dia alguém me parou e me fez uma pergunta. Até algumas pessoas acham que quando eu falo isso, mas foi dessa forma assim? Para mim foi. Alguém chegou para mim e disse assim: tu conhece Jesus? Eu disse: olha, eu já ouvi falar. Não, mas eu quero saber, até ele é a pessoa aqui de Criciúma, tá? Eu tenho contato muito com ele, até ele é sogro do Thiago Albertini, tá? O Tony. E eu disse: olha, eu já ouvi falar de Jesus. Não, mas eu quero saber se tu conhece de verdade ele. Porque ele pode te tirar de onde tu estás hoje. Ele pode te libertar. E foi onde eu disse: então eu quero conhecer esse Jesus. Aí foi onde eu fui para um centro de recuperação. Lá eu fiquei durante 8 meses como interno, buscando uma recuperação, uma libertação. E depois eu fiz um trabalhei lá durante 3 anos. E foi ali que eu conheci esse Jesus, e foi através desse Jesus que eu alcancei uma libertação e uma recuperação. Uma semente colocada no coração de um homem que era desprezado pela sociedade. Após perder tudo o que tinha na vida durante 20 anos de drogadição, Deus, em um curto espaço de tempo, começava a devolver em dobro aquilo que Francisco havia perdido. Muito, não tem nem, se eu fosse dizer, multiplicou, triplicou, quadruplicou, olha, deu muito mais mesmo. Primeiro de tudo, ele me deu uma coisa que ninguém pode me dar, né, que eu tenho certeza que é a salvação da minha alma. Isso homem nenhum pode me dar isso. E depois, assim, ó, tudo aquilo que eu tenho pedido e tudo aquilo que a gente tem esperado em Cristo, Ele tem nos dado. E um dos maiores sonhos, dos maiores desejos do meu coração, né, era ter uma família. Hoje eu adquiri uma família, hoje eu sou casado, tenho minha esposa, né, uma bênção de Deus. E é tão interessante que eu tenho até guardado ali, tá? Quando eu estava dentro do centro de recuperação, eu disse para uma pessoa assim, pois agora o que eu faço quando eu sair daqui? Francisco, tu escreve num papelzinho tudo que tu quer e faz um pedido para Deus. E ali eu fiz esse pedido e botei no papelzinho. E tudo aquilo que eu botei no papel tem se cumprido. Pedi uma esposa, Deus deu. Pedi um respeito na sociedade, Deus deu. Pedi para Ele mudar o meu caráter, Ele mudou. Pedi para ter um trabalho, Ele me deu. E o maior sonho de tudo era ter um centro de recuperação. E Deus deu. Então assim, ó, tudo aquilo que eu pedi, Ele realizou. Mas quando nós estamos na direção de Deus. Hoje, o ex-drogado ajuda homens que estão passando por uma situação que ele conhece muito bem. Porém, Francisco faz um alerta, principalmente para a juventude, que através de baladas e das cervejinhas aparentemente sem perigo, dos prejuízos que as drogas causam em uma vida. Aquele que está começando agora, primeiro de tudo, uma coisa que algumas pessoas dizem: no momento que tu está usando droga é bom. Não, isso é mentira, não é bom. Não é bom pelo seguinte, porque se fosse uma coisa boa já não tinha o nome de droga, né? E se fosse bom tu não precisava viver escondido, tu não precisaria roubar, não precisaria tirar a vida de outra pessoa para ter a droga. Então assim, ó, o que eu digo é que, poxa, tem tantas coisas boas para se preencher, né? Tem igrejas, né? Tem movimentos de jovens, tem tanta coisa boa para se preencher do que se encher de droga, né? E aquele que está hoje começando, hoje começa assim, hoje tu tá bonitinho, tá com teu tênis no pé, tá com a tua roupa, tá com a tua mãe em casa, tá com o teu trabalho, mas amanhã fica sem nada. Vai acabar sem nada, vai acabar como muitas e muitas pessoas, e vai acabar assim como eu também acabei. Tendo que dormir embaixo de uma ponte, dormindo embaixo de um viaduto, catando comida dentro de uma lixeira, e às vezes até sendo muito humilhado pela sociedade. Então ainda há tempo de parar, porque ainda não está no fundo do poço. Mas quando chega no fundo do poço é mais difícil de voltar.
Porém, se você já entrou neste caminho perverso e cruel e pensa que não existe mais saída, fica o recado do diretor do Centro de Recuperação Ômega. Tem jeito, da mesma forma, quando na minha cidade eu era muito conhecido por causa devido do trabalho que meu pai fazia, então lá eles me chamavam de Chiquinho do Xerém. Meu pai era lá da rádio, então todo mundo conhecia ele, né? Então foi muito mais difícil porque daí assim, quando eu caí, todo mundo disse, ó, o filho do Xerém tá na droga, o filho do Xerém tá na droga. E se passaram 15 anos. Então, por causa do tempo que se passou, todo mundo dizia, isso aí não tem mais jeito, isso aí não volta, ele aí, ó, tá aí na rua dormindo embaixo dos bancos aí, não tem mais jeito. Mas é aquilo que eu falei, quando me apresentaram esse Jesus, eu vi que tinha uma solução na minha vida. Então a única solução para quem tem problema com dependência química, para quem já saiu, só existe um caminho, é Cristo Jesus. Na minha vida, sim. Agora, de repente, pode até ter outras pessoas que não estão, mas olha, eu vou ser bem sincero, eu desconheço pessoas, tá, que pararam de usar droga e não procuraram ter um contato com Deus, porque nós temos que se apegar a alguma coisa. Então se apegue em Deus, que Ele que é o Todo-Poderoso, Ele que pode tudo, Ele que pode mudar a minha vida, mudar a tua vida. Pessoas que não têm contato com Deus que estão de pé, desconheço. Uma história fantástica e mais uma prova viva de que o Deus de Israel é o Deus do milagre, o Deus do impossível, o Deus da regeneração. I'm coming back.